Olá, seja muito bem-vindo ao canal Budismo e Revolução Humana. Hoje damos início à série especial A Conquista da Felicidade. Com a explanação do presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda, este é um conteúdo profundo e extenso. Por isso será dividido em várias partes para facilitar a reflexão e o aprendizado. Então já aproveita para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com quem busca uma vida mais plena e feliz. Agora, vamos direto ao conteúdo. A Conquista da Felicidade, parte 1. Trechos do Gosho. Explanação do presidente da SGI, Dr. Daisaku Ikeda. Felicidade é possibilitar que todas as pessoas, sem exceção, conduzam vidas vitoriosas e permitir que cada precioso filho do Buda, sem exceção, seja feliz. Esse é o espírito. Soka que ilumina o 3 de maio, data em que meu mestre Josei Toda foi empossado como segundo presidente da Soka Gakkai em 1951 e o mesmo dia em que assumi como terceiro presidente em 1960. É o compromisso de concretizar o desejo acalentado pelo Buda e também a própria razão da existência da Soka Gakkai. Numa entrevista concedida a uma estação de rádio de Tohoku, região nordeste do Japão, em abril de 1956. Perguntaram a Toda Sensei sobre as suas expectativas em relação aos membros. Ele respondeu imediatamente: nada em particular, exceto que eles tenham forte fé e se tornem felizes o mais depressa possível. É o que sempre lhes digo. Foi uma retumbante declaração de que as pessoas não existem em prol da religião. A religião existe para habilitar as pessoas a ser felizes. A Soka Gakkai surgiu neste mundo tendo como objetivo supremo a felicidade das pessoas. O orgulho inigualável de ser Buda Soka Gakkai. Toda Sensei afirmou claramente: o nome da Soka Gakkai será registrado como Buda Soka Gakkai nas escrituras budistas do futuro. Essas palavras me encheram de emoção, expressavam a profunda e poderosa convicção de Josei Toda com base na história do Buda Rei do Som Imponente. Narrada no capítulo 20, Bodhisattva jamais desprezar, do Sutra do Lótus. De acordo com a história, o primeiro Buda Rei do Som Imponente instruiu e guiou os seres vivos à iluminação e então entrou no Nirvana. O Buda seguinte a aparecer depois dele também se chamava Rei do Som Imponente e também habilitou todos os seres vivos a atingir a iluminação. Em outras palavras, não houve somente um Buda Rei do Som Imponente, mas uma sucessão de Budas Rei do Som Imponente que continuaram surgindo, geração após geração. O Sutra do Lótus declara: esse processo persistiu até 20 bilhões de Budas terem surgido um após o outro, todos com o mesmo nome, com sua visão penetrante. Toda Sensei interpretava os incontáveis Budas homônimos dessa história como um recurso figurativo para representar uma comunidade harmoniosa de praticantes. Uma organização denominada Buda Rei do Som Imponente, que se empenhava incessantemente para conduzir as pessoas à iluminação. Buda Soka Gakkai indica nada mais nada menos que a coletividade de Bodhisattvas da Terra, dedicados a concretizar o grande juramento Seigan, pelo qual Senrufo, seguindo os passos do primeiro e do segundo presidentes da Soka Gakkai, Tsunezaburo Makiguchi e Josei Toda, que eram unidos pelos laços de mestre e discípulo. Hoje, nossa rede Soka abarca 192 países e territórios. Temos membros em todas as partes do mundo e todos trabalham com vigor e energia para expandir nossa rede de felicidade para si e para os outros. O ideal acalentado por meu mestre para o futuro se transformou em realidade. É imprescindível que, enquanto vivermos, continuemos a avançar com a Soka Gakkai, uma organização supremamente nobre, um agrupamento de Budas, unidos harmonicamente com o espírito de diferentes em corpo, unos em mente.
Esse é o caminho que leva à felicidade eterna. Registro dos ensinamentos transmitidos oralmente. Uma pessoa alcança a percepção do veículo do Buda, que é a lei mística, dentro dela, e entra no palácio da própria vida do estado de Buda. Recitar Nam-myoho Renge Kyo significa entrar no palácio da própria vida, o palácio indestrutível dentro da própria vida. Makiguchi Sensei considerava esse trecho do registro dos ensinamentos transmitidos oralmente extremamente importante. A passagem ensina que todos nós possuímos a natureza de Buda dentro da vida e que, recitando o Nam-myoho Renge Kyo, ativamos imediatamente o estado de Buda e alcançamos uma condição de suprema felicidade. O palácio da própria vida, mencionado aqui, é a natureza de Buda que incontestavelmente existe em cada um de nós. Não se trata de um palácio artificial adornado com artifícios externos, como riqueza, fama ou poder. Consiste num palácio indestrutível de felicidade inviolável, mais precioso que todos os tesouros do universo. Ele existe igualmente dentro da vida de todos os seres vivos, sem discriminação ou distinção de espécie alguma. Essa é a base do princípio do respeito à dignidade da vida ensinado no budismo Nichiren. A felicidade que buscamos deve ser absoluta, que nada seja capaz de destruir. Essa felicidade é obtida penetrando no palácio da própria vida e ativando o estado de Buda inerente. Superar o sofrimento por meio da fé na lei mística. Qual é a chave para abrir o palácio da própria vida? Conforme Daishonin aponta, é alcançar a percepção do veículo do Buda, que existe dentro de si. Significa possuir uma convicção inabalável de que nós próprios somos a entidade da lei mística. Toda sensei costumava dizer: vocês precisam ter a determinação de que Nam-myoho Renge Kyo é sua própria vida. Depreciar-se pensando que nunca será feliz equivale a duvidar da lei mística e a jogar fora a chave para atingir o estado de Buda que você segura nas mãos. Jamais deve se desvalorizar ou se considerar inferior. Nichiren Daishonin escreve: Shakyamuni declarou que nem uma única pessoa deixará de atingir o estado de Buda. Ou seja, ele ensinou que nenhum daqueles que pronunciarem pelo menos uma vez as palavras Nam-myoho Renge Kyo deixará de se tornar um Buda. Portanto, uma vez que abraçamos a fé na lei mística, não há dificuldade ou sofrimento que não possamos vencer. Temos a missão de nos tornar felizes infalivelmente e de ajudar os outros a ser felizes sem falta. Como aqueles que aspiram inicialmente ao caminho podem atingir o estado de Buda por meio do Sutra do Lótus? Quando reverenciamos o Myoho Renge Kyo, inerente em nossa própria vida, como objeto de devoção. Ativamos nossa natureza de Buda e a manifestamos por meio da recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Esse é o significado de Buda. Para ilustrar, quando um pássaro engaiolado canta, os que estão voando livres pelo céu são atraídos pelo chamado dele. Então, rodeado pelos demais, o pássaro engaiolado se esforça para se libertar. Quando recitamos a lei mística, nossa natureza de Buda é ativada e emerge infalivelmente. E quando a natureza de Buda, de Brahma e Chakra, é convocada desse modo, somos protegidos e a natureza de Buda, dos Budas e Bodhisattvas, responderá a esse chamado com alegria. A isso se referiu o Buda ao expressar estas palavras: se houver alguém capaz de mantê-la, a lei mística, mesmo que seja durante um curto tempo, com certeza eu me alegrarei, assim como todos os Budas. Recitar Daimoku é o caminho direto para a felicidade. Nessa parte, Nichiren Daishonin ensina que
No que se refere a estabelecer uma condição de felicidade absoluta, tudo se inicia com a recitação do Nam-myoho Renge Kyo. No trecho imediatamente anterior a essa passagem, ele escreve: por essa razão, quando recitamos uma vez Myoho Renge Kyo, com esse único som, convocamos e manifestamos a natureza de Buda de todos os demais seres vivos. Esse benefício é imensurável e ilimitado. Ao darmos continuidade à sincera recitação do Daimoku, nossa vida se tornará plena de imensuráveis benefícios. A despeito dos árduos desafios que enfrentemos neste momento, não há o que temer. Recitar Daimoku é o caminho direto para a felicidade. Empregando a metáfora do pássaro na gaiola e os que estão soltos pelo céu, chamando e respondendo uns aos outros, Daishonin explica que, quando recitamos Nam-myoho Renge Kyo com fé no Gohonzon, a condição de vida do estado de Buda se manifesta em nós da forma que somos. A recitação de Daimoku constitui uma solene cerimônia que ativa nosso estado de Buda inerente, fazendo-o reluzir e, ao mesmo tempo, evoca a natureza de Buda de todos os seres vivos dos 10 mundos. Esse ato de serem atraídos pelo chamado dele se dá mediante a recitação do Daimoku ao Gohonzon. Nam-myoho Renge Kyo é o nome da nossa natureza de Buda. Chamamos o seu nome quando recitamos Daimoku, e nossa natureza de Buda emerge em resposta a esse ato, que também evoca a natureza de Buda de todos os demais. Não são as outras pessoas que nos farão felizes. A felicidade é algo que devemos construir sozinhos. Culpar os demais pela nossa infelicidade não nos leva a nada. Em última análise, somos responsáveis pela própria vida. O som do Daimoku faz a vida de quem o recita resplandecer com a máxima intensidade. E se esse conteúdo tocou seu coração, não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar as próximas partes dessa série especial sobre a felicidade segundo Ikeda Sensei. Até o próximo vídeo e um forte abraço.